O quão bom você é colorindo o desenho. Você é um artista que está começando na pintura, você já tem mais experiência, você é muito bom, é sua especialidade. Qual é o seu nível de coloração de desenhos? Por que eu estou falando isso? Porque uma técnica que com certeza vai te passar um nível, vai te transformar no nível superior do seu nível que você está, é degradê. Essa técnica você vai usar em praticamente todos os desenhos que você for fazer, todos os desenhos que você pintar, você pode usar degradê e você deve usar degradê. Nesse vídeo eu vou explicar passo a passo como fazer essa técnica super importante. Você já se imaginou fazendo qualquer desenho, qualquer personagem que você gostaria? Ou até pior, você já tentou fazer algum personagem favorito seus dos animes e não conseguiu, achou o desenho muito difícil, não conseguiu fazer a sua arte? Então, para isso eu tenho a solução do seu problema. Curso Anime Sem Dom. Nesse curso eu vou te explicar passo a passo como fazer cada fundamento do desenho, cada efeito de pintura, tudo que você precisa aprender para ser um desenhista do zero ao profissional. Clica no link abaixo e garante a sua vaga. E aí galera do canal, começando mais um vídeo aqui, quem tá falando é o Wesley, e nesse vídeo a gente vai aprender a fazer degradê. Isso é muito importante, tá? Eu vou falar bastante sobre degradê, mas eu vou passar um pouco da pintura em geral, passando algumas dicas de como você pode colorir melhor. Primeiro ponto que você tem que entender de uma coloração, luz e sombra. Eu não vou me aprofundar tanto nesse tema, eu te aconselho no final do vídeo clicar na playlist tutoriais de desenho, que lá tem vídeo específico sobre só luz e sombra. Isso vai te ajudar bastante. Quando acabar o vídeo, clica nessa playlist, tem muita dica muito legal lá. Mas eu vou te dar um prólogo assim, meio que te explicar o básico do básico. O que é luz e sombra? É como nós percebemos as cores ao nosso redor. Olha para o seu quarto, para o ambiente que você está. Tu percebe que cada parte, assim, cada elemento do ambiente que você está tem sua cor. Mas ele tem tons diferentes naquela cor específica. Então se você tem uma mesa, a parte de cima dela é uma cor, a parte de baixo dela é um tom diferente da mesma cor. Por que isso? Porque as partes ali daquela mesa, elas estão tendo focos de luzes diferentes. Elas têm mais luz vindo de cima do que luz vindo de baixo. Então faz que quanto mais luz esteja aparecendo naquela parte do desenho, mais claro vai ser o tom daquela cor. E quanto menos luz estiver aparecendo naquele desenho, mais escuro vai ser o tom daquela cor. Por isso que quando você está num ambiente escuro, quando você está num quarto com tudo apagado, é tudo preto. É tudo, você não enxerga nada, por isso que o escuro ele é preto, porque não tem, você não consegue, não tem luz nenhuma. Então fica tudo muito escuro, você não enxerga nada. Tudo é meio que a mesma cor, entre aspas. Então, isso é luz e sombra. Então, sempre que você entender, você for colorir o desenho, você entende. Você tem que fazer aquela cor, mas você precisa fazer tons diferentes dela. Para isso que você aplica a luz e sombra. E cada desenho tem o seu foco de luz diferente. Então, por exemplo, esse desenho aqui, a luz está vindo na direita dos personagens. Então, quando você observa e você identifica onde que a luz está vindo, você vai fazer a luz vindo de um lado, a assombração do outro. Então você percebe que eu já estou fazendo esse desenho com as sombras para a esquerda da Ayasa, que é a personagem aqui de Dan Dan Dan. Ele tá fazendo assim, eu estou fazendo a pintura que as sombras estão pela esquerda do desenho e as luzes vão ser para a direita, tá? Então isso é bem importante você sempre entender. Todo desenho, as sombras vão ser mais para a esquerda e a luz vai ser pela direita. Você tem que fazer, né, obviamente, uma questão lógica. Você não pode fazer isso só na Ayase e aí depois você inverter a ordem, você fazer no cabelo uma coisa totalmente diferente. Não, você tem que seguir o mesmo padrão por todo aquele desenho. Então, isso é luz e sombra basicamente. É o quanto você percebe pelos olhos e o quanto você vai aplicando seguindo essa lógica. Onde que vem o ponto de luz do desenho, você vai aplicar as sombras no lado oposto dele. Onde que o degradê entra e qual é a função dele? A função do degradê é você melhorar muito essa transição de cores. E isso deixa o seu aspecto, o seu desenho muito mais vivo. Deixa um desenho muito mais bonito. Por quê? Com uma transição de cores mais suave, o desenho fica muito mais natural. Qual é o grande problema que eu vejo muita gente fazendo? Muitos inscritos aqui do canal, por exemplo, me mandam desenhos lá para eu avaliar no Instagram. Caso você queira mandar também, tá o link aí na descrição também, o link do Instagram aqui do canal.
Eles me mandam lá pelo direct o desenho deles e a cor deles está muito chapada. Como assim? Tem a pele do personagem e aí depois ela muda já para outra parte, ela é a mesma cor, aí sai a sombra dela, a sombra do rosto do personagem para a pele. É muito chapada, é uma transição muito forte. Ele fez uma sombra muito forte e já transicionou para a pele. Fica estranho, fica parecendo até que é outra cor entre a pele do personagem. Tu percebe que aqui na pele da Izzy, tanto na mão dela quanto no rosto dela, tu percebe que tem uma transição. Aparece ali uma sombra bem escura, que eu gosto de fazer essa sombra um pouco mais escura em algumas partes específicas, mas ela tem uma transição para uma sombra um pouco mais clara para depois chegar na pele. Então não é brusco, não é chapado, não é forte, é uma transição suave entre elas. Então tem uma parte muito escura que aí começa uma sombra mais normal e depois vem a pele. O degradê é para exatamente isso. O degradê é essa transição de cores. É você pegar aí do muito escuro e para o mais claro aos poucos. Essa transição de cores deixa o desenho muito mais bonito e muito mais natural. Isso é muito importante para fazer uma boa pintura. Um aspecto de naturalidade faz muita diferença. Então, o erro que eu mais percebo dos desenhistas cometendo, fazer aquela pintura extremamente chapada. Tu pega, já tá na sombra, depois tu vê que já no lado já é pele, aí agora depois já aplica um brilho, tudo muito chapado, sem transição de nada, fica estranho, não fica bonito, não fica natural. Então, o degradê, ele é para isso que ele serve. Agora, como que eu faço o degradê? É bem como eu falei, assim, de como ele funciona. É pegar do mais escuro para o mais claro. Então, você pode fazer um degradê de cores e você pode fazer um degradê do próprio lápis de cor. Então vamos lá para os dois exemplos. Primeiro, quer fazer um degradê com aquela cor em si, só aquela cor, você vai pegar o seu lápis e você vai aplicar ele num sentido, forçando ele. Então você pode aplicar ele no sentido, por exemplo, tá fazendo um efeito assim, a cor dele, um degradê na horizontal. Você vai aplicar o lápis no sentido da vertical. Por que o degradê é importante que você siga o mesmo sentido? Para que ele realmente se misture, ele vai transicionando o tom da cor dele. Se você aplicar vários sentidos nessa parte do desenho, pode ser que você acabe estragando o seu degradê. Então você pega, tá fazendo o degradê no sentido da horizontal, faz o seu traço, né, do seu degradê, faz o seu degradê no sentido da vertical. Então assim você vai preenchendo. E aí você pega o seu lápis, você força ele no começo para preencher ele, para ficar bem escuro, e você vai preenchendo e você vai soltando aos poucos. Assim você aplicando eles, você preenchendo, você vai ver que o tom vai ficando mais claro. Isso é um degradê, simples assim. Você vai pegar, a forçar o seu lápis e você vai suavizando ele, você vai aplicando ele mais suavemente no papel. Assim você já torna um resultado bem legal para o seu desenho. Então essa é a forma mais fácil de você fazer. É você fazer um degradê na cor única. Você pegar um azul escuro e você ir deixando ele mais fraco, você ir suavizando ele para chegar no outro tom. Que também é bem legal e funciona muito na sombra, tá? Por exemplo, foi mais ou menos o que eu fiz na pele ali da Asa que eu tinha falado. Eu fiz o tom da sombra antes, fiz o tom do marrom ali, um canela, meio assim, um marrom mais clarinho. Depois eu vim com o preto. Então umas partes ali bem extremas eu forço bastante o preto e eu vou suavizando ele. Se você aproximar bem, dar um zoom bem grande, você consegue ver que tem algumas partezinhas mais fracas até de preto, assim, em cima do próprio marrom claro, que é para realmente dar esse aspecto bem mais suave. Como tá meio de longe, assim, você não consegue ver esses detalhes tão finos, mas eu faço isso com bastante frequência. Então eu venho, aplico o preto ali com força e vou suavizando ele até chegar na sombra do marrom. E o marrom eu fiz exatamente a mesma coisa na pele. Eu aplico ele num canto mais perto do preto com mais força e vou suavizando ele até chegar na pele. Então, o degradê você pode fazer dessa cor. Da mesma cor você faz o degradê dessa forma. Outra forma de você fazer degradê que é bem mais complicado, mas que também acaba se tornando muito efetivo, é de você pegar e fazer um degradê para cores diferentes. Isso é bem complicado, isso é bem difícil,
E já te digo alguns poréns dessa parte da pintura que eu te aconselho a fazer para ficar com muito mais facilidade. Use cores que já se combinam naturalmente. Para você entender bem o que eu estou querendo explicar de diferença. A asa que eu fiz aqui, os exemplos que eu citei, eu estou fazendo um degradê da cor só. Então eu estou fazendo um degradê da sombra da cor para a cor normal. Mas lembra o que eu falei no começo do vídeo. Não é porque o tom é diferente que a cor mudou. Então o cabelo dela ali, por exemplo, o cabelo dela, para eu fazer aquela sombra, eu usei um vermelho escuro e um marrom. Marrom assim meio forte, pode ser também até um preto, dependendo da situação, pode ser. Mas tudo é vermelho. Ali no resultado final, tudo tem que ser o vermelho. A cor ainda tem que ser vermelho. Você tem que ver na sombra que é um tom bem mais escuro, um vermelho bem mais escuro, mas tem que ser vermelho. Isso também é outra dica que eu já tenho para passar que muita gente erra. A pessoa acaba na sombra mudando a cor. Ela pega um amarelo e ela pega uma sombra tão escuro que não virou um amarelo escuro, virou um preto, virou um marrom. Ela misturou tanta força, tanta escuro, com tanta intensidade aquela sombra que acabou mudando a cor. E aí tu errou. Se tu mudou a cor da tua sombra, tá errado. Ponto final. Tem que ser sempre um tom diferente da sua pintura. É aquela mesma cor daquela parte, mas é um tom diferente. Então ali no cabelo eu estou fazendo um degradê da mesma cor, do vermelho escuro do vermelho muito escuro, que é um vermelho com marrom, pro vermelho um pouco mais claro até chegar na cor do cabelo dela. Agora essa questão do degradê que eu estou falando são degradês de cores diferentes, que eu te aconselho a usar sempre cores que já combinam em si, porque assim facilita muito o seu trabalho. E digo até mais, ela possibilita você fazer isso. Então, um exemplo que eu recomendo muito. Faça um degradê de um azul escuro para um azul claro. São cores diferentes, entre aspas, é meio que a mesma cor porque as duas são azul, mas são cores assim, são tonalidades diferentes. Você pode fazer um degradê assim. Agora você pode mudar tons de azul. Então você pode usar um azul escuro, um azul claro, um azul água, um azuis diferentes. Acabam sendo cores diferentes. Você consegue fazer com muito mais facilidade um degradê entre elas porque todas são azuis. Então as cores já combinam naturalmente. Agora cores realmente bem diferentes. Você vai fazer um degradê entre vermelho, laranja e amarelo. São três cores que são cores diferentes, mas que elas se misturam com muita facilidade. Elas são tons quentes, elas são tons realmente mais fortes, então elas se misturam com mais facilidade. Assim você consegue pegar e faz ele realmente com muito mais tranquilidade. Ele possibilita que não fique estranho, não fique ruim. Agora, o que é muito difícil que você faça e fique bom? Sendo bem honesto, eu falo isso até por mim, por exemplo. Se você me pegar assim, me desafiar a fazer uma pintura dessa no papel, provavelmente eu mesmo vou ter muita dificuldade. Não garanto que vai ficar bom. É você pegar e fazer um degradê entre cores nada a ver. Isso é muito complicado, isso é bem difícil e provavelmente vai dar errado. Que é você misturar cores que não tem nada a ver uma com a outra. Então é você fazer um vermelho para um verde, um azul para um amarelo. Cores que não tem nada a ver uma com a outra. Isso você vai ter muito mais dificuldade. O que se torna mais fácil? Você fazer um vermelho e clareando o vermelho degradê até chegar no branco. E desse branco você faz o degradê pro verde. Então você faz vermelho escuro, vermelho claro, né? Um vermelho escuro, um vermelho mais médio, um vermelho claro, branco, aí um verde claro, verde médio, um verde escuro. Então você faz essa intercalada entre eles. Mas, novamente, não recomendo fazer esses tipos de degradê. Recomendo você ficar mais no estilo como eu tô falando da Asa aqui desde o começo do vídeo, de fazer um degradê da cor em si, você fazer o degradê da luz e sombra, você fazer da sombra do desenho para cor normal e também para o ponto de brilho também serve, tá? Então tem uma parte em branca, não só deixa aquela parte branca sem pintar, faz a parte em branca, em volta dela tu faz um tom um pouquinho mais claro até chegar ao tom normal da pintura. Isso dá um aspecto muito mais bonito pro desenho, um aspecto muito mais natural, como eu já falo logo desde o começo do vídeo. Então ajuda muito, eu recomendo muito que você faça isso. Maior erro que eu vejo, pintura chapada, cores assim,
parece que as cores não se conversam, parece que as cores não estão todas juntas, parece que o desenho não está junto. É meio complicado o que eu tô falando aqui, parece que é meio estranho, porque não tem muito como eu falar assim em palavras. E eu até tô vendo, assim, tô lembrando de alguns desenhos, de alguns escritos que eu olhei e eu senti essa exata sensação que eu tô explicando, mas por motivos lógicos, por motivos óbvios, eu não vou expor os meus inscritos, eu não vou expor os meus inscritos que estão aprendendo, eu não vou mostrar essas imagens que eu estou pensando aqui para vocês. Mas isso é um erro muito comum e que eu recomendo que você não cometa ele, eu recomendo que você tome cuidado para não cometer ele. Então você vai pegar e realmente trabalhe nessa transição de cores. Isso vai fazer esse desenho ficar muito mais bonito, tá? Então, esse degradê. Outra dica para fazer ele com mais facilidade. Use lápis macios, use lápis que misturam cores mais facilmente. Por exemplo, o Super Soft, mesmo que eu tô fazendo esse desenho agora, tô fazendo o desenho do menino que eu esqueci o nome, que eu não assisti um anime de Dandan. E o pessoal do Instagram lá tá louco já, porque eu já tô falando que eu vou assistir há muito tempo. Eu não assisto esse anime, eu não consigo, eu sempre... Quando eu tenho tempo, eu faço outra coisa, e quando vê, eu já passou o tempo livre rotina e eu não assisti esse anime. Ele é muito mais fácil de fazer do que quando eu fiz a Aiza, que era um lápis assim da Faber-Castell Lápis, que é um lápis mais duro. Quanto mais macio o lápis for que você estiver fazendo, mais fácil vai ser o degradê, porque assim as cores se misturam mais facilmente. Outra dica também que eu lembrei agora que é muito importante: quando você estiver fazendo esse degradê de cores, por exemplo, vermelho pro laranja pro amarelo, o que é importante você entender? Quando você estiver fazendo o degradê do vermelho, você pode fazer um degradê do vermelho e depois você começa o laranja. O laranja você pode aplicar sem problema nenhum em cima do vermelho. E você faz o degradê desde lá de cima do vermelho, né? Então você vem forçando com laranja por toda a parte do vermelho em cima. E aí depois na parte que não tem vermelho você começa forçando o laranja e você vai clareando ele até chegar no laranja bem clarinho. Quando chegar no amarelo, você vem no amarelo, força o amarelo desde lá em cima no vermelho, desde o laranja. Quando chegar na parte que não tem mais laranja, você faz o degradê do amarelo. Então você pode sim pegar a cor mais clara e aplicar lá em cima. Não tem problema nenhum. O que você não pode fazer? Pegar um vermelho e aplicar em cima do laranja. Isso tá errado, isso vai dar errado. Pegar o vermelho e aplicar em cima do amarelo. Isso vai acabar com o seu degradê. Então você pode sim fazer isso e é até recomendado que misture mais facilmente. Agora, como talvez você esteja perguntando, e se eu tiver cores que não se combinam? Aí, como eu falei, é mais difícil de fazer e eu não recomendo que faça, que aí, obviamente, você não consegue fazer isso. E isso também ajuda muito na mistura de cores e deixar uma pintura bem homogênea. Isso também é algo que vai fazer muita diferença no resultado final da sua pintura. Se tiver muito ponto em branco, se tiver muito marca de lápis, dá uma quebrada bastante no efeito, dá uma quebrada e não fica natural, como eu falei desde o começo do vídeo, como eu falei, bati muito nessa tecla aqui com vocês. Então, mais um motivo para eu não recomendar você fazer degradê em cores que não se combinam nada. Faz ele só da cor em si, ou então de cores que já se combinam naturalmente. Por exemplo, tons de verde, tons de azul, tons de vermelho. Cores assim diferentes, mas que já se combinam com mais facilidade. Assim você consegue fazer um resultado bem mais tranquilamente, tá? Então isso fica outra dica. Então fazer assim, abrigar as cores e escolher um material certo, escolher um lápis certo, que isso já faz muita diferença também, tá bom? Outra dica, ponta do lápis sempre bem fina. Quando você estiver pintando alguma parte que você precisa fazer mais vivo, você precisa fazer mais homogêneo, quanto mais fina a ponta do lápis, mais fácil ele vai preencher os espaços em branco do papel. Então isso é uma dica também que já fica também. O que tu pode pegar e fazer? Tá aplicando várias camadas, a última camada que você vai aplicar para misturar as cores, aquela última camada que é só para tirar os brancos do papel, aponta o lápis antes, deixa uma ponta bem fina. Toma cuidado que quanto mais fina a ponta for, mais fácil ela quebra. Então não é aconselhado que você comece o desenho com uma ponta bem fina. Sempre, claro, bem apontado, mas não extremamente fina, porque senão a chance de quebrar é muito grande. Então você vem, aplicou todo o efeito naquela última camada, naquela última passada para realmente tirar todos os pontinhos em branco e misturar todas as cores que foram aplicadas. Você deixa a ponta bem fina, bem apontada e você vem aplicando com bastante calma, bastante paciência. A ponta bem fininha vai preencher todos os espacinhos em branco, vai realmente preencher bem as partezinhas que você precisa.
Isso vai deixar um resultado muito melhor no seu desenho, vai deixar um aspecto muito mais legal, muito mais bonito e vai facilitar muito. Então isso é o que eu recomendo você fazer. Deixa a ponta bem fina, escolhendo bem um bom material e paciência, não tem o que fazer. Como eu sempre falo no curso Anime Sem Dom, tá? O curso aqui do canal, eu sempre falo para os alunos em vários vídeos lá e volta e meia eu falo aqui no canal também, tá bom? Mas vai você fazer só um desenho, você demorar dias, semanas, muito tempo para fazer um desenho. Mas quando terminar você gostar do resultado final, do que você fazer vários desenhos e não gostar de nenhum. Então não se apresse, não se afobe, deixe de fazer o desenho, se dedique a fazer o desenho o tempo que ele realmente precisa. Isso também é outra coisa que vai fazer muita diferença na sua pintura, a sua paciência. Então pinte com calma, não se apresse, tá demorando, não tem problema, vai demorar mais um dia, mais uma semana, não tem problema, vá fazendo com calma, mas quando você terminar o desenho, você olha e fala, gostei, esse desenho eu gostei, ficou muito bom. Então essa é a dica que eu tenho para passar também, que é uma dica que pode ajudar muito e quiçá é a melhor dica que eu tenho para passar nesse vídeo inteiro. Então, chegando aqui no final do vídeo, espero que tenha gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like no canal, compartilhar para amigos, realmente para você bem rapidinho, mas isso ajuda muito aqui no engajamento do canal. Clica na playlist de tutoriais de desenho, que tem vários vídeos, vários tutoriais que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. E até o próximo vídeo. Tchau!